É verdade. Olha, o Neymar também fez algumas declarações e falou com a imprensa. Vamos ouvir aí o Neymar também. Olha aí, ó. É óbvio que quando você tá com a cabeça totalmente pensando na derrota que você teve é triste, né? São 13 anos de seleção, né? Uma hora eu sei que vai acabar, sei que uma hora vai acabar e naquele momento eu deixei em dúvida porque era o que passava na minha cabeça. Nunca vou ser um cara que vou fazer joguinho ou que vou falar que não vou fazer e vou. Não, sempre sou muito direto. Se eu tenho dúvida, é a dúvida que é a verdade. Se eu tiver que voltar, eu vou chegar pra você e falar, não, senti saudade, quero voltar, tô à disposição. E foi isso que aconteceu. Fiquei na dúvida, sim, de voltar pra seleção, mas depois de muita pressão de familiares e amigos, você começa a valorizar aquilo tudo, né, que você fez, né, porque quando você vem para cá, a pressão é muito grande, muita coisa acontecendo, e a maioria das críticas acabam te deixando triste, e faz você não valorizar o que você já fez pela seleção brasileira, pelo esforço que você fez chegar até aqui. Então, quando você está com os seus, com a sua família, eles te colocam no lugar e aí você vê que vale a pena continuar, né, sofrendo essas críticas porque eles merecem essa felicidade de ver você com a camisa da seleção brasileira. Tá aí, cara, eu te garanto que o futebol é o mesmo. A bola é redonda, tem gol. E pelos nomes que foram, né, para a Liga Saudita hoje, olha, não sei não se não é melhor que o Campeonato Francês, viu? Mas acho que a minha cabeça tem que estar boa, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar me sentindo bem. Eu sei me cuidar, eu sei o que é preciso fazer para um atleta estar em condições de jogo. Vivo isso há 15 anos. E, bom, acho que não tem muito segredo, né? O treinamento lá é intenso, a sede de vencer, de ganhar, a minha e dos meus companheiros são grandes. Quero sim conquistar títulos com o Al Hilal. E então acho que não muda muito a minha cabeça, né? Para muitos pensam que o campeonato é isso, não é conhecido, é fraco. Todo mundo falava isso quando eu fui pro campeonato francês. E foi o lugar que eu mais apanhei na minha vida. Então, não tem muito o que você falar sobre isso. Acho que é só quem joga, só quem tá ali dentro do campo sabe que é difícil, a dificuldade que é. E eu tenho certeza que não vai ser fácil ganhar o campeonato saudita. Não vai, porque existem outras equipes também que se fortaleceram, tem jogadores renomeados, e tenho certeza que vai ser uma liga muito interessante, e eu tenho certeza que vocês vão assistir. Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. É um outro tipo de futebol. Ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive. Porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não. Diniz, ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante, que até falei por esses dias, né? Ele perguntou o que você achou do trabalho. Eu falei, achei muito diferente. Né, porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos, então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso, né, de você chegar na seleção depois de 13 anos, ver um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez. Então isso vai ser muito importante para a seleção, né, para nós jogadores, aprender uma coisa nova. Não encontrei nenhum tipo de dificuldade. Obviamente falar árabe eu ainda não falo. Então meu francês também, depois de 5, 6 anos, era bem ruim. Então isso não tem muita diferença, né? O que é importante é ali dentro do campo, você se entender com seus companheiros, né? Obviamente que é uma cultura nova que eu tô indo,
Fiquei feliz de conhecer, fui muito bem recebido por todo mundo, né, por todo o país. E bom, eu tô feliz com a minha decisão, né, com esse futuro que vem pela frente. Obviamente que ninguém, né, saiu em todos os lugares, um monte de palpite, um monte de sabichões, sabiam a verdade do que realmente aconteceu. E quem sabe, só eu sei, poucas pessoas sabem do que realmente aconteceu para eu chegar no Al Hilal. Mas enfim, isso não cabe a vocês, não cabe a ninguém saber, assim, a minha vida, né? O que vocês têm que fazer é falar de mim dentro do campo, dentro das 4 linhas, porque de fora cuidou. Muito bem, tá aí pra você o pronunciamento aí. Pronunciamento, a fala, a Me entrevista permita, antes Neymar. dos comentaristas. Ele fala sobre o trabalho do Fernando Diniz, eu quero retorno da seleção brasileira, a mudança para o futebol Quero saudita parabenizá-lo. e o nível, né? O nível da Tony, Liga Saudita. Eu quero só parabenizar o Neymar. Depois do Clebane, É o siga. único jogador. Siga, depois dele siga. É o único jogador brasileiro que eu tenho conhecimento que se convoca para a seleção brasileira. Ele disse: eu quero voltar. Aí convoca. Peraí, meu irmão. É piada com o futebol brasileiro isso. Ele não tá com esses bambam todos, não. Eu quero voltar. Aí vai e convoca o cara. Ele quer voltar. Ele decidiu voltar pra seleção. Mas ele Ou tá seja, certo. a seleção Não, não é acho que importante também pra não foi ele. assim, não. Mas Peraí. ele tá certo, Ele se colocou à disposição. Mas ele tá certo, Clebane. Ele disse: eu quero voltar. Não é assim. Quem tem que convocar é se o cara estiver bem. Ah, mas ele tá bem. Pra acho mim, que não foi nota assim 0. também, Ele já não, disse que Clebane. pra mim, Ele nota colocou 0 pra isso. disposição. E nota 10 quando ele fala do Fernando Diniz. Aí Mas ele disse que já tá encheu a 100%. bola do Ele Diniz. disse que tá Não, 100%. tudo bem, Ficou à pode estar. disposição. Agora, ele Calma. dizer: não, eu Olha, senti saudade. olha o coração. Não, eu senti saudade, quero voltar. Olha o coração. Eu sou assim. Quando eu sinto saudade, eu quero voltar. Clebane. Sim, Tá. ele sentiu saudade. Eu O cara é o discordo principal jogador da atualidade da seleção Mas, brasileira. mas a seleção, o jogador Ele não é não um João- pode ele não é um se João Ninguém. convocar. Eu sei. Ele não é um João Ninguém, Eu pô. sei que ele é um bom Você sabe jogador. que eu sou crítico. Eu sei disso. Mas assim, de cara, coisas peraí. relacionadas ao Neymar. Ele se convocou pra seleção. Sem ele, guardar- não olha, fica eu só, sou- mas eu pra entendi quem- isso. Analisando o Eu caso. entendi, ele se convocou. Analisando Pô, o velho, caso. Tem que jogar vai. muito. Tem que jogar muito. Analisando caso a caso, e aí não é uma comparação, porque eu já falei aqui que detesto comparação. Mas se analisar caso a caso, o Neymar está para a seleção brasileira como o Cristiano Ronaldo está para a seleção portuguesa. O Neymar está para a seleção brasileira como o Messi está para a seleção argentina. Na minha interpretação, posso estar totalmente equivocado em relação ao Clevânio. Eu não entendi que o Neymar disse que voltaria a hora que ele quisesse para a seleção. Ele se coloca. Quando eu sinto saudade, Não, eu o- volto. Ele se coloca. Senti saudade e voltei. O contexto foi quando ele colocou em dúvida se voltaria ou não. Ele se coloca à sim. disposição da seleção brasileira. Ficou uma dúvida lá atrás na Copa do Mundo se ele voltaria a jogar pela seleção ou não. Porque muitos falaram, inclusive até ele ficou em dúvida se voltaria ou não à seleção. E teve até aquele questionamento também do Messi, né? Que ele disse que também não jogava mais pela Exatamente. seleção brasileira e Aí ele- voltou, Mas, né? aí, Ele mas diz ele a- poderia dizer, ele poderia agradecer pela convocação. Aí ele ele, não agradeceu pela convocação. aí ele, Ele colocou que se convocou pra seleção. aí ele diz. Não foi assim não, Clebane. Tudo bem, então eu tô doido. Eu tô ouvindo Não, demais. Fala, Eduardo. Deixa o Fala, Cadê Cadel. complementar. Deixa o Cadel complementar. Não, terminei já. Fala, rapaz. Não, Fala, terminei, Cadel. isso era isso. Fale, homem. Não, é que eu queria dizer que só achei que a interpretação minha foi diferente, era só isso. Fala, Felipe. Não, eu concordo com o Cardeal. Eu tenho certeza que o Neymar não chegou lá e disse: ó, eu vou voltar e pronto. Ele deve ter falado com o pessoal do o Diniz, o pessoal da CBF, que diz: ó, eu tô afim de voltar. Se vocês me quiserem, eu tô aí de volta. Eu não acredito que ele tenha esse poder, não, de mandar na CBF e de mandar na seleção. Acho Sim. que não foi nesse sentido, não. Foi isso que eu entendi. Vamos pro intervalo, vamos para o intervalo. A gente volta daqui Tony, a pouquinho, posso 19 comentar horas agora? 32. Viderlan, pode sim, Viderlan. Posso comentar? Pode, claro. Pronto, vamos lá. Neymar, parabéns pela postura. Mostrou um equilíbrio que eu nunca vi na entrevista coletiva dele, em todos os pontos que ele citou. Ponto de vista também. Acho que nessa concepção em que eu tenho sobre o Neymar, é de se criar também uma expectativa desse momento dele agora com a chegada do Fernando Diniz na seleção. Foi educado, quando o Diniz perguntou para ele
que tinha achado do trabalho. Ele disse, olha, diferente, muito diferente do que muitos treinadores já tinham trabalhado na minha vida. Então isso traz uma humildade muito grande no meu ponto de vista. Eu não vejo, por exemplo, o tratamento do Neymar, não pode ser dado um tratamento na seleção brasileira entre Neymar e seleção brasileira necessariamente, não pode ser igualitário. Tem que ser um tratamento diferenciado mesmo, porque ele é hoje o jogador que dá referência para a seleção brasileira e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar isso porque ele conquistou essa situação com dignidade no futebol ao longo de todos esses anos. Fazer observações sobre o que ele tem como qualidade, se é produtivo ou negativo, eu acho pertinente. Agora, nessa situação em que o Neymar se coloca a repensar a decisão dele, porque para mim ele repensou a decisão dele e foi convencido por amigos para se colocar novamente à disposição da seleção brasileira, para mim pode também representar um outro momento. Eu vi o Neymar ali aparentemente em forma. E eu espero que amanhã, contra a Bolívia, ele entre igual um pitbull raivado para poder fazer a seleção brasileira jogar pelo menos um volume acima daquilo que apresentou nas últimas partidas e principalmente que venha construir uma situação de soberania dentro de campo diante da Bolívia. Apenas isso. Ô Tony, 3 pontos rapidinho. Em relação ao Neymar, eu acho que está de parabéns a decisão dele de repensar o futebol em relação à seleção brasileira, porque existia uma dúvida lá atrás na Copa se ele voltaria a jogar na seleção ou não. Eu até cheguei a comentar algumas vezes, se fosse Neymar não voltava mais, até se fosse para encerrar, que ele até já encerraria, porque estava muito bem, tá encerra por cima. Mas enfim, ele repensou o futebol, é novo ainda e precisa ainda, acho que tem muita lenha a queimar na seleção brasileira ainda. É uma referência do futebol brasileiro e do futebol mundial, quer queira, quer não. A gente pode ser avessa ao Neymar do ponto de vista extracampo, porque, e até dentro de campo, que reflete também, mas o Neymar, independente que a gente goste ou não, que a gente queira ou não, mas ele é uma referência do futebol mundial. Quando você fala no futebol mundial, você não deixa o Neymar de fora. Ele pode não ser o primeiro, o segundo ou o terceiro, mas o nome dele é citado a nível mundial, em meio a tantos outros. Então, assim, é uma referência e eu acho que tem muito a contribuir com a seleção brasileira ainda, independente de qualquer coisa. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando ele fala na questão do Fernando Diniz, concordo com o Viderlan, ele é humilde ao extremo, ele pode até estar fazendo média, e ninguém sabe o sentimento de cada um, o coração de cada um. Pode até estar fazendo média, mas eu acho que nas palavras dele, ele foi muito convicto. E o que me chama a atenção ainda mais em relação a essa declaração dele do Fernando Diniz, é porque ele cita mais duas situações, mais duas provas, que é o Casimiro e o Marquinhos. E são jogadores que, se a gente buscar nos bastidores, que são muito ligados ao Neymar. E são líderes da seleção. Né? E são líderes da seleção brasileira, né? São líderes da seleção brasileira. Tem um outro aí que tá preso hoje, que é o Daniel Alves, que também é muito ligado ao Neymar e era um líder também da seleção brasileira. Mas assim, quando ele diz Casimiro, Marquinhos, tipo assim, a gente tava conversando sobre o Fernando Diniz e a gente percebeu que é uma coisa diferente. Então assim, acho que também isso contribui, não tô dizendo que vai acontecer, mas contribui, é um peso muito grande. As palavras dos líderes para a permanência do Fernando Diniz. É um peso enorme isso aí. É um peso enorme, porque se os caras disserem, não, a gente quer o Diniz, eu duvido que a CBF mude. Eu também concordo. Acho que não muda. Duvido que a CBF mude. Eu também acho. Aí eu vou ao ápice, aí eu vou pra galera. Entendeu? Então tem esse Odeio ponto. técnico estrangeiro, pô. E um terceiro ponto em relação ao Neymar, eu acho que ele foi cirúrgico quando ele passou um recibo no final da coletiva. Quando eles vinham assim, fez dentro de campo, assim, isso, mas lá fora vocês não têm a obrigação de saber sobre a minha vida. Lá fora, tipo assim, cuido eu, vocês não. Tá certo, porque qualquer um da imprensa tem que analisar o Neymar dentro de campo, não fora de campo. A vida pessoal não precisa ser misturada com isso. Eu acho que ele passou um recibo aí e fechou esse coletivo com chave de ouro. Ele recebeu a questão da transferência, inclusive nós debatemos esse assunto, né, pro futebol da Arábia Saudita. Ele foi muito criticado e muitas vezes algumas críticas até exageradas sobre as situações íntimas, né, do rapaz. Então não tem nada a ver, passa totalmente das esferas do futebol, mas é o preço, né, que muitas vezes um cara que alcança o sucesso, que tem a fama, acaba tendo que superar. Não acho certo também, mas é verdade.
essa situação. Quando se coloca, principalmente, a interferência na vida particular das pessoas, aí é de se perder completamente a razão. Ninguém tem a capacidade aqui, nem a autoridade para julgar o que cada um faz fora das quatro linhas, entendeu? Ninguém. Se o cara é errado, se o cara é maluqueiro, se o cara é vagabundo, se o cara dá na mulher, ninguém. A justiça está aí e as leis estão aí para poder colocar o rigor daquilo que realmente está estabelecendo. Tá aí o exemplo claro do Daniel Alves que o Cardeal citou.